Nação, e olha só, após a seleção brasileira passar um vexame na Argentina, 4-1, o Neto, meus amigos, rasgou o verbo, jogou, nem vou falar o nome aqui, mas coisa suja no ventilador. O negócio foi feio, meu amigo. Vamos juntos aqui analisar, porque o negócio foi feio. Neto estraçalhou legal aí. Vamos aqui analisar, ver o que a imprensa tá falando desse vexame da seleção brasileira. Vou deixar os créditos ao canal Os Donos da Bola. Mas, meu amigo, um negócio tá feio. Olha só o que o Neto falou. Que são mentirosos. Vocês que não têm vergonha na cara. Vocês mesmo que puxam o saco da CBF, da Confederação Brasileira de Futebol, que não me representa e que nunca me representou. Me representou 70, né? 82, 2002, 90. Não é só porque ganhou, não. Não é só porque ganhou, não. Me representou em 98, mesmo perdendo um título. Vocês que agora, por exemplo, o Ronaldo Fenômeno, olha, mas ficou com o Ricardo Teixeira chupando a manga junto, para não falar outra coisa. Ficaram todos entre eles. Vocês acham que o 7-1, porque a imprensa agora, e vocês comentaristas, olha, o 7-1, nós vamos mostrar aqui. Ah, mas isso é reflexo do 7-1? Não, isso é reflexo do presidente da CBF. Isso é o reflexo do João Avelange. Isso é o reflexo do Rogério Caboclo. Isso é o reflexo do José Maria Marim. Isso é o reflexo do nosso querido Edinaldo, que ficou 25 anos na Federação Baiana e vai ficar mais 15 na CBF. O reflexo desse 4-1, que pra mim, eu como torço pra Argentina, isso pra mim foi pouco. Era pra ser uns 7. Era pra ser uns 8. Se estivesse o Neymar, era 8. Porque vocês acham ainda que o Neymar ainda vai ser a solução. E aqueles que acham estão tudo certo. Não tem problema, não é para mostrar o nosso convidado, não. Porque o nosso convidado é especial. Nosso convidado é o maior zagueiro de todos os tempos do futebol mundial. Nosso convidado sempre jogou sem fazer falta. O nosso convidado sempre jogou futebol por jogar futebol. O nosso convidado é o exemplo de como tem que ser um jogador de futebol. Não é como é a CBF. Os 4-1 não é reflexo. O 4-1 não é reflexo do 7-1. O 4-1 é reflexo de jogador que só pensa na Champions League. Você pergunta para o jogador argentino se ele quer a Champions League ou se ele quer a Copa América. Ele quer a Copa América. Você pergunta para o jogador argentino se ele está cansado de jogar futebol na seleção argentina. Ele vem com a perna quebrada. Os nossos jogadores, que é o que vocês gostam, que é o tal de Neymar, que vocês amam, e vocês que são Neymarzete, que vão tudo pro inferno, diga-se de passagem, vocês falam assim, ó, desculpa de vocês, olha, mas se o Neymar tivesse, talvez a gente ia ganhar. Não ia! Não ia ganhar, porque é tão vergonhoso, porque os 20 presidentes de clubes da Série A votaram para quem? Pro Edinaldo. Pro Edinaldo. Os 20, então, mas eu vou terminar. Os 20 clubes da Série B votou unanimamente para quem? Pro Edinaldo. As 27 federações votou para quem? Pro Edinaldo, que marcou uma reeleição que nem terminou a dele ainda, ele marcou num jogo antes contra a Argentina. Que é onde o Ronaldo acha, porque ele é o Ronaldo, né? Porque ele é o Ronaldo. Não, eu sou candidato. Que candidato, irmão? Você sempre foi a favor do J. Ávila. Você sempre foi a favor do Ricardo Teixeira. Você pagava pau pra todo mundo. Você queria estar com o Andrés da CBF. É isso que você queria? Nossa, que legal. Quem tem que ser presidente da CBF deveria ser o povo que tinha que mandar. O povo, que por sinal, se quiser passar óleo aí nesse negócio, pode passar óleo, ou senão eu mijo aí. Né? Aí pode ser que não fique fazendo esse barulho na hora que eu tô fazendo o programa. Não é verdade? Passa óleo aí, ué. Né? Passa vaselina. Quem sabe? O que mais nós precisa hoje é vaselina, né? Porque a vaselina hoje talvez seja mais importante para nós. Porque é inadmissível uma seleção brasileira que você tem o melhor jogador do mundo 2 anos e não joga nada. Aí você tem o tal de Rafinha, que eu não sei, não vai mostrar o nosso convidado, não sei o Souza e não sei o Veloso. Não perdeu o jogo porque o Rafinha deu entrevista pro Romário e falou que ia bater no cara. Tem nada a ver isso. Futebol é muito desagradável o que ele fez, mas não foi por isso.
Dá uma olhada o Martínez jogando na seleção. Dá uma olhada o time da seleção argentina. Dá uma olhada o Depou jogando. Meu irmão, o 7-1 tá barato e vai continuar 4-1, daqui a pouco vai ser 6-1, daqui a pouco não classifica. Daqui a pouco a gente vai ficar mentindo e vocês vão se mentir. Todo mundo vai mentindo. Sabe por que vocês mentem? Vocês e outros programas de televisão, vocês que babam ovo para ser. Porque eu não babo ovo, eu não tenho rabo preso com o CBF, rapaz. Era para você mandar de embora aqui faz 20 anos. Todos os presidentes de CBF quisiam minha cabeça aqui. Sou treinador também. Jogador que não vem aqui por causa de mim. Vocês que vão pro inferno, porque vocês são verme. Porque o verme que pensa assim. As pessoas que são verme que pensam nesse tipo de visão. Porque o verme não pensa no povo brasileiro que paga 200 conto para ver vocês. 70 mil pessoas em Brasília. Quantos ingressos foi dado? Quantos ingressos foi? Quantos foram? Quantas crianças, quantas pessoas pobres assistem o jogo da seleção hoje? Quantas pessoas humildes assistem o jogo? Quantas pessoas chegam perto desses jogadores, que por sinal, tem alguns ali que eu gosto. Se você pegar a seleção brasileira, tem 4 jogadores monstruosos. Vinícius Júnior, Rodrigo, Endrick, Estevão, é todo jogador grandão. Rafinha. Mas vocês são grandões a hora que vocês pegam a Argentina? Vocês não foram grandões contra a Venezuela. Para mim é muito mais vergonhoso essa instituição do que o resultado de ontem. Porque isso já está colocado para todo mundo ver. Só que vocês não vê. Sabe por quê? Porque vocês querem os caras do programa de vocês dando entrevista. Aqui não vem, mas nem pro caramba, meu irmão. Porque eu não posso falar palavrão. Porque se o Schneider deixasse, eu já tinha xingado todo mundo. Seus cambadas de ser vergonha. Porque o que vocês fazem com o futebol brasileiro, e não é os jogadores, não. Porque o jogador tá ali, meu irmão. Temos 4 jogadores aqui. Pô, o jogador é ruim, mas o que falta pro jogador é o que faz a CBF. Dá uma olhada, vocês que assistiram o jogo, quando tomou o gol aos 4 minutos, você que tá aí, você que entende dessa desgraça aqui, você acha que a gente ia empatar o jogo? Vocês acham que esses jogadores tinham vontade de fazer isso? Vocês acham que eles têm a capacidade de entender que o povo brasileiro, a única coisa que ele gosta é o futebol e eles tratam o futebol como uma coisa deles? Vocês acham que 20 presidentes de CBF, 20 presidentes dos clubes, do seu clube, do meu clube, do seu do São Paulo, do seu do Palmeiras, do seu do Santos, votaram no Edinaldo? Não teve um macho, um responsável que não, eu não vou votar nele, irmão. Eu não vou votar nessas pessoas. Eu quero futebol diferente. Eu quero uma instituição melhor para o povo brasileiro. Eu quero uma instituição melhor para o Corinthians, para o Santos, para o 15 Piracicaba, para o Guarani. Todos os 40 presidentes. A dona Leila, que paga de pau. Olha, porque o futebol tem que mudar, porque eu não sei o que, porque não sei o que. Calma. Aí, sabe o que acontece, meu irmão? Sabe o que acontece? Vai lá e vota nele. E eu vou tirar tudo isso aqui, ó. Tá aí, ó. Sacou? Aí tem que votar nele. Aí vota nele. Aí quem que vota nele? Aí vem os presidentes de federação. Não, porque nós aqui estamos sendo trucidados em relação a isso. Ah, tá sendo trucidado. Mais uma aí, ó. Mais uma aí pra vocês. Tá 3-0. Da hora que for 7, meu joelho não dá mais. Vocês votaram. O presidente do Corinthians votou. Você, Júlio Casares, votou. A Leila votou. O presidente do Flamengo votou. O presidente do Fluminense votou. Os presidentes, todos os presidentes da Série B, que ganham uma miséria. Aí depois, quando cai, aí vem e bota a culpa na CBF. A CBF é o lugar mais nojento no meu sentido de vida, de futebol. Porque é o seguinte, tem uma entrevista do Maurício, que nós falamos aqui, Veloso, Souza, e daqui a pouco eu falo com o meu nosso convidado especial, que é o maior zagueiro de todos os tempos, que ele diz que ele tinha uma proposta para ir para o futebol inglês e que o empresário dele disse o seguinte, só que você tem que pagar. Se você pagar, você vai, porque lá você tem que ter o quê, Veloso, para jogar no futebol inglês? Convocação ou ser avaliado pelo técnico da seleção brasileira. Ele diz, tem aí, Cascão? Tem ela aí, tem o Maurício falando, porque aí eu vou voltar para a verdade, aonde na era Tite, 2 bilhões de reais.
2 bilhões! 2 bilhões de reais de jogadores que nem lá estão. Um tal de Savinho, que eu nunca vi. O cara numa entrevista, o Tocha conversando comigo e a Tati hoje, a gente relembrando o que é importante ou não. Você pega a seleção de 2006, era uma seleção monstruosa. Sabe por que não ganhou? O Ronaldo estava com 150 quilos, os caras mamando, zona pra caramba, prostituta pra caramba, zona geral em Vegas. Não ganhou, irmão. Mas ninguém fala isso. Em 2010, quando eu disse aqui na Band que o Kaká estava com o joelho machucado e que ele não tinha condições de jogar, repórter daqui falou que era mentira. O que aconteceu quando acabou a Copa do Mundo? O Kaká operou o joelho. 2014, olha a vergonha que foi 2014. Fizemos 12 estádios. Um povo que passa fome, um povo que não tem dinheiro, um povo que não tem saneamento, um povo que quando chove, a árvore cai em cima do taxista e ele morre. Nós fizemos 12 estádios. Aí o Ronaldo Fenômeno vai estar segunda-feira aí. E não tô nem aí que vai estar no Galvão Bueno, irmão. Não tô nem aí, velho. Tô nem aí, irmão. E ele disse, aqui na Copa do Mundo não é para hospital. 700 mil pessoas morreram de Covid, irmão. Porque não tinha hospital. Porque não tinha vacina. Ah, mas não tem nada. Tem a ver sim. O futebol está embutido no comercial. O futebol está embutido em milhões, bilhões de reais. O futebol hoje gera as televisões. Gera a Globo, gera a TV Cazé, gera o Escambau, irmão. A Record, o SBT. Tira o futebol deles e dá pra Band pra você ver se a gente não vira maior que todos eles. Com o futebol. Com a grana que esses caras ganham. Mais um só. Mais 2. Mais 3. Aí, pra vocês todos. E aí, meu irmão, quando eu vejo uma entrevista como essa, eu que tô errado? Sou eu que falo muito? Ou são vocês que têm rabo preso? Ou são vocês que ganham camisa? Ou são vocês que ganham viagem? Ou são vocês que têm os filhos para tirar foto com o jogador? Vamos lá, a gente tem 13 anos de donos da bola. Quando vem um jogador de seleção brasileira aqui, de Copa do Mundo, Veloso? Um só. Quando veio um treinador aqui? Quando que veio? Quando que veio? Quando que veio o preparador físico? Quando que veio um senhor igual o Rodrigo Caetano? Rodrigo Caetano, o que você está fazendo aí, irmão? Já era para ter sido mandado embora. O Dorival Júnior não era nem para assumir. Quem era para assumir? O Abel Ferreira ou o Jorge Jesus. Mas vocês acreditam no Neymar. Vocês acham que o Neymar é a solução para todos nós. O Neymar é o antídoto, né, para solucionar os problemas. Desde 2015, ele dá um migué, ou lesiona, ou não sei o quê, e não joga. Num jogo contra o Corinthians, que ele estava com contratura muscular, ele não jogou. Ele ficou de auxiliar técnico. Aí depois de uma semana, ele vai bater pênaltis na onde ele tem o negócio do futsal, que é dele. Pô, vocês acreditam nisso? Aonde você leva o Igor Jesus, você leva o Luiz Henrique, você leva os caras para jogar, salvar o Dorival Júnior, aí nunca mais aparece. Um vai para a Rússia, o outro vai para o inferno. E vocês acham que a CBF, vocês acham mesmo? Vocês todos, esse país inteiro. Pô, eu não estou aqui dizendo de quem usa camisa, eu não quero saber de Bolsonaro, não quero saber de Lula, que por sinal eu quero que se exploda todos eles. Quero que se exploda todos eles. Sabe por que eu quero que se exploda? Porque quando eu brigo, eu fico sozinho. É isso. Vocês agora ficam aí toda hora igual do racismo. Vocês nunca bateram no peito. Vocês nunca bateram no peito. Vocês nunca fizeram nada. Clube nenhum. Clube nenhum. E continua com a mentira. Aí vocês acreditam mesmo que uma seleção que está há 24 anos sem ganhar um título, que está há 24 anos com 4 ex-presidentes, quase todos presos. Você pega o Zé Mané Marim, foi preso. Marco Polo Deonero, há quanto tempo eu falo isso aqui? Há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos. Por isso que eu sou persona não grata para todos os jogadores, para a mãe, para o pai. Eu quero que vocês se explodam. Vocês não falam a verdade. Vai fazer jogo na Globo, parece que está tudo bem. Agora é fácil acabar com o Dorival Júnior, né? Eu não vou fazer isso. Até porque ele é meu amigo pessoal. Agora, que ele não deveria ser o técnico da seleção, todo mundo sabe. Todo mundo sabe que o Fernando Diniz não deveria ser o técnico da seleção. Todo mundo sabe que o Ramon não deveria ser técnico da seleção, interino. Todo mundo sabe que o Tite da primeira 2018, 2022, ele não deveria ter ficado.
Todo mundo sabe que o Tite fez uma manifestação por escrito contra o Marco Polo Del e beijou o rosto do Marco Polo Del querendo tirar o Marco Polo Del e ficou 6 anos na CBF. Olha que vergonha. Só que vocês ficam puxando o saco. E vocês podem puxar o saco de quem vocês quiserem. No meu programa, não. O Veloso pode falar o que quiser, o Souza, o nosso convidado pode se contra, pode falar o que quiser. Mas eu não vou deixar de falar o que eu falo há 10 anos. Há 20 anos. É uma vergonha. Fora quando tinha convocações só pro Rio. O povo mineiro, os jogadores mineiros não eram convocados, paulista não era convocado, gaúcho não era convocado. Era só os fera. Só aqueles que não tinha como não convocar. Você levou goleiros cariocas que não serviam, não dá para limpar o pé do Ronaldo, Giovanelli. Não dá para limpar o pé do Veloso. Vocês não levaram o Alex, não levaram o Djalminho, não levaram o Falcão em 78. E fizeram tudo isso. Tudo parava no Rio. Tudo foi no Rio. Tudo é no Rio. Que é uma milícia desgraçada. Vocês estão vendo aí o que acontece? Você acha que a CBF é idônea? Tem aí a matéria, Cascão? Tem aí ou não? Isso, bota aí. E aí eu fui sondado pelo Manchester United. Né? Tive proposta, tive várias coisas. Vou abrir até algo aqui para vocês que não convém a gente ficar falando muito, mas é importante, né? Tive proposta do Manchester United. Só que eu não podia ser contratado porque eu não tinha 8 convocações pela seleção brasileira. E o Manchester United tinha feito uma proposta de 12 milhões de libras. E eu só poderia ir para lá se eu tivesse uma proposta de 20 milhões de libras. Ou 8 convocações para a seleção principal. E aí, na época, um empresário muito grande me procurou, muito grande mesmo. Eu acredito que é ainda empresário de um dos maiores jogadores do mundo ainda, que está jogando ainda. Me procurou e falou, dá pra gente dar um jeito nisso. Dá pra gente oferecer um dinheiro ali para determinadas pessoas e começar a ser convocado para a seleção brasileira. E eu falei, não, meu propósito não é esse, eu quero ir por mérito, eu não quero ir por esquema, por favor. E na época era muito dinheiro, eu não tinha esse dinheiro tinha que tirar de mim, né? E eu falei, não, eu prefiro chegar onde Deus quer, de uma forma limpa, sincera e honesta, do que mexer com coisa errada. Então vamos lá. Quando ele fala isso num podcast que a gente tem que dar o crédito, Cascão, Ricardinho e Léo, quem é o Resenhando com o Júnior? Imagens do canal Resenhando com o Júnior. Eu não estou dizendo que nós somos maiores que você, tá, Júnior? Só que quando você fala no seu podcast, a pancada é uma. Quando fala aqui, a pancada é outra. Porque o que ele disse é o que a gente não diz, mas a gente insinua. Porque a gente não tem prova. Né? A gente não tem prova. Agora tem. Agora ele tem. O Maurício disse. Vocês entenderam o que ele disse ou não? Que ele ia ser vendido por 12 milhões de libras, mas o empresário disse que tinha que comprar a convocação dele para que ele pudesse ir para o futebol da Premier League, que por sinal, na era Tite teve 2 bilhões de reais. Eu estou insinuando alguma coisa? Não. É fato. É fato. Os jogadores que são convocados. Um tal de Savinho, irmão. Quem que é Savinho? Jogou na onde o Savinho? Veio da base do Atlético. Tá aí, joga onde hoje? Do Galo, do City. No City? Vamos lá. Sabe o que ele disse numa entrevista? Eu não assisti o jogo da seleção porque eu tava dormindo. Se é o Dunga, se fosse o Dunga, você nunca mais vestia a camisa da seleção brasileira. Ai, que babaca que eu fui. Dunga, eu já pedi perdão pra você e vou pedir aqui no ar. Me desculpe, Dunga, porque de todos esses, você foi o melhor treinador. De todos esses, só você representou a camisa do Brasil. De todos esses, só você é campeão do mundo. Levantando a taça, que por sinal, na era Dunga, que todo mundo mete o pau, veio a era Neto. Eu fui um fracasso na seleção brasileira. Eu fui um fracasso. Porque foi depois de 90. E você em 94 fez o quê? Bateu o pênalti na final. Se o Dunga erra o pênalti, nós íamos acabar com a vida dele, que já quase acabamos. E você, Dunga, de todos esses, Tite, Dorival Júnior, Fernando Diniz,
Desses caras todos, só você representa aquilo que é a camisa que o Zagallo sempre gostou. Eu vou falar que eu torço pra Argentina. Eu torço pra Argentina. Mas eu gostaria que o Brasil fosse diferente. Porque é uma vergonha tão grande por parte de vocês e que a imprensa e que vocês todos que vivem nesse país... É, nação, o negócio tá feio. O clima tá pesadíssimo na seleção brasileira. Cara, tá demais. Meu Deus do céu, cara. Olha... Quem será o novo técnico da seleção brasileira? Porque eu acho que Dorival vai cair. E já estão falando aí no nome de Felipe Luiz. Vamos ver o que vai acontecer, nação. Vamos ver. Mas o negócio tá feio, hein? Deixa o seu like, comenta aí embaixo. Deixa o seu comentário, que é importantíssimo. A gente se vê no próximo vídeo.